Antes de começar, me conte de que lugar está ouvindo essa história. Agora respire fundo e vamos para mais uma história emocionante. O sol já começava a descer no céu de São Paulo, quando Roberto ajeitou os últimos ingredientes da pequena banca de lanches na esquina da Rua Augusta. O movimento estava fraco, como em quase todas as segundas-feiras. Ele suspirava, olhando para o vazio com os olhos ainda carregados das lembranças da ex-namorada, da demissão repentina e da vida que escorria pelas mãos. Foi então que uma vozinha tímida cortou o ar. "Moço, eu tô com fome." Roberto virou-se e viu um garoto franzino de uniforme escolar ao lado de uma senhora de cabelos grisalhos e expressão cansada. A babá tentou intervir, mas a fome falou mais alto. "O nome dele é Felipe", disse ela envergonhada. Ele insistiu em parar aqui. Roberto olhou nos olhos do menino. Tinha algo ali, uma mistura de fragilidade e esperança. Sem hesitar, preparou um sanduíche, o mais caprichado que pôde. Entregou-o com um sorriso. "Tá aqui, campeão. Não precisa pagar, tá bom?" Felipe pegou o lanche com as mãos trêmulas de empolgação. Deu uma mordida e fechou os olhos, como se fosse a melhor coisa que já tinha comido. Teresa, a babá, agradeceu com um olhar emocionado. "Muito obrigada, moço." Ele não quis comer nada o dia inteiro. Disse que só comeria na banca do cheiro gostoso. Roberto riu, um riso que ele não dava fazia semanas. A criança tinha algo mágico. Talvez fosse a pureza, talvez fosse só o momento certo. 2 dias depois, quando Roberto mal acreditava que aquele encontro tinha acontecido, o garoto apareceu de novo, desta vez sozinho com a babá, correndo em sua direção como se o conhecesse há anos. "Roberto, você tá aí? Eu vim só para te dar um abraço." Roberto sentiu algo no peito estremecer. Era só um menino, mas parecia que o destino acabava de plantar algo ali. Desde o dia do sanduíche, Felipe passou a fazer da banca de Roberto uma parada obrigatória no caminho de volta da escola. Teresa, a babá, no início relutava, mas logo percebeu o quanto aquele momento alegrava o menino e, discretamente, também mudava o semblante de Roberto. "Boa tarde, Roberto", gritava. Felipe de longe, com o uniforme meio sujo de tinta e o cabelo bagunçado. "E aí, campeão? O que aprendeu hoje? A rotina virou ritual." Roberto preparava um misto quente especial só para ele, e Felipe contava suas aventuras da escola. O castelo de papel machê, a briga com o colega que não queria emprestar o lápis, e até o medo de dormir sozinho desde que o pai virou estrelinha, como ele dizia. Roberto escutava tudo, sem julgamentos, sem pressa. Aquilo preenchia um vazio que ele não sabia que tinha. Havia algo na inocência de Felipe que lhe lembrava que ainda havia beleza no mundo. Em casa, Clarice percebia as mudanças. O filho estava mais leve, mais falante, mais feliz. "Mamãe, o Roberto me ensinou a fazer cheque na chapa. Você acredita?" "Roberto?" Ela estranhou o nome. "Ele é meu amigo, tem uma banca de lanche, faz o melhor pão com queijo do mundo." Clarice arquivou o nome na mente. Não tinha tempo para pensar nisso. Entre reuniões, contratos e mensagens acumuladas, seu dia mal cabia em si. Mas o brilho nos olhos de Felipe, quando falava daquele homem, a tocava. Do lado de fora, a história também crescia. Roberto não contava, mas esperava por Felipe. Todos os dias ajeitava o chapéu, limpava bem a chapa e deixava uma fatia extra de queijo separada. Era só um menino, mas já fazia diferença. Teresa começou a notar. Certa tarde, enquanto o menino comia, ela se aproximou de Roberto. "Ele fala de você como se fosse parte da família, sabia?" "E eu fico feliz com isso", respondeu com um sorriso humilde. "Às vezes, acho que precisava mesmo sentir que ainda posso ser importante para alguém." Roberto não tinha filhos, não tinha mais trabalho, não tinha mais amor, mas agora tinha um garotinho que vinha todos os dias só para ver ele.
Clarice ainda não sabia, mas aquele elo invisível entre eles já estava arrastando seu mundo para um rumo que ela jamais imaginaria. Clarice sempre foi uma mulher de decisões rápidas. Acostumada a comandar reuniões com dezenas de executivos, não costumava perder tempo com dúvidas. Mas aquele nome, Roberto, começou a martelar em sua mente com mais frequência do que gostaria. Felipe não falava de outra coisa. Toda noite, antes de dormir, havia uma história nova. O jeito como Roberto fritava o pão, a vez que ele deixou Felipe apertar o botão da chapa, ou como chamava cada cliente pelo nome. Até que numa quinta-feira nublada, entre um compromisso cancelado e uma mensagem não respondida, Clarice chamou Teresa no corredor. Amanhã vou buscar o Felipe na escola. Quero conhecer esse Roberto. Teresa arregalou os olhos. Não sabia se era curiosidade ou um pressentimento materno. Claro, senhora Clarice. Acho que vai ser bom. Ele é especial. Na sexta-feira, Clarice trocou o salto alto por um tênis discreto. Estava nervosa, embora não soubesse explicar por quê. Chegou à escola minutos antes do fim da aula e esperou, como uma mãe comum, entre as outras. Felipe saiu correndo como sempre, mas estancou ao ver a mãe ali. Ah, mãe, você veio mesmo? Posso te levar na banca do Roberto? Vamos, filho. Estou curiosa para conhecer esse seu amigo. Caminharam juntos pelas ruas agitadas. Clarice, acostumada aos vidros escurecidos do carro e aos elevadores panorâmicos, estranhou o chão da calçada irregular e o cheiro de fritura vindo de longe. Mas Felipe a puxava com entusiasmo, como quem conduz alguém até um lugar sagrado. Quando viraram a esquina, Roberto estava ali, suando na chapa, rindo com um cliente. Felipe correu em sua direção. Roberto, essa é minha mãe! Roberto se virou. Os olhos dele encontraram os de Clarice por um breve instante, e naquele segundo tudo pareceu desacelerar. Ela era elegante, fria, impecável. Ele, simples, com um avental manchado de óleo e um sorriso desconcertado. É um prazer finalmente conhecer a mãe do Felipe, disse ele, limpando as mãos no pano. Esse garoto fala de você como se fosse uma heroína. Clarice sorriu, meio sem jeito. Havia algo na voz de Roberto que não combinava com a aparência simples. Era firme, serena, honesta. E eu queria agradecer pessoalmente por cuidar tão bem do meu filho. Ele fala de você todos os dias. Eu que agradeço. Esse menino mudou meus dias. Roberto olhou para Felipe e depois para ela. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que apareça de repente. Clarice ficou em silêncio. Sentiu algo ali. Não era só gratidão. Era uma conexão rara. Um tipo de conforto inesperado, como um cobertor encontrado no meio do frio. Aceita um sanduíche, dona Clarice. Ela hesitou, olhou ao redor, olhou para o filho e então sorriu de verdade. Se for com queijo extra? Acho que sim. Naquela tarde, Clarice provou mais do que um sanduíche. Ela experimentou uma realidade que há anos havia esquecido. A simplicidade, o pão quentinho, o cheiro de queijo derretido, o barulho do óleo na chapa, tudo parecia estranho, incrivelmente acolhedor. Felipe comia ao lado de Roberto como quem está em casa. Clarice, observando os dois, sentia uma pontada no peito. Era uma cena que, de alguma forma, seu coração reconhecia, mas sua mente tentava resistir. Ela estava fora de lugar, ou exatamente onde precisava estar. Você sempre trabalhou com isso? Perguntou Clarice, tentando quebrar o silêncio entre mordidas. Não, já fui gerente de produção numa gráfica, mas aí tudo virou de cabeça para baixo. Sinto muito, Roberto deu de ombros com um meio sorriso. A vida às vezes precisa desmoronar para a gente ver o que realmente importa. Clarice olhou para ele, surpresa com a maturidade escondida atrás da barba por fazer. Sentiu uma curiosidade crescer. Havia dor nos olhos dele, mas também uma serenidade rara, como alguém que já tinha perdido quase tudo e mesmo assim escolhia continuar.
Nos dias seguintes, Clarice começou a criar coincidências para passar pela banca. Às vezes com Felipe, às vezes sozinha. Sempre dizendo que era só de passagem, mas Roberto percebia. E mesmo sem dizer, também esperava por ela. As conversas ficaram mais longas. Clarice começou a contar de sua rotina, dos desafios de ser mulher em um mundo de executivos, da solidão camuflada pelos compromissos. Roberto escutava, com uma atenção que ela não recebia havia anos. Você fala como se o mundo tivesse esquecido de te ouvir, disse ele uma tarde. Talvez tenha mesmo. Ou talvez eu tenha me acostumado a não esperar mais nada de ninguém. Ele não respondeu. Apenas estendeu uma garrafinha de água gelada, como quem oferece paz. E naquele gesto simples, ela sentiu mais do que em muitas palavras. Felipe, do alto dos seus 7 anos, percebia tudo. Mamãe, você gosta do Roberto? Perguntou com a inocência que só as crianças têm. Ela sorriu, ajeitando o cabelo para esconder o rubor. Ele é um bom amigo. Mas no fundo sabia que aquilo já era mais do que amizade. Teresa também notava os olhares trocados, os silêncios que diziam mais que as palavras. Clarice, esse homem tem um coração bonito, diferente dos que você conheceu. Clarice não respondia, mas começava lentamente a desejar que o fim do expediente chegasse logo, só para ter mais uma desculpa de passar por ali. E Roberto já esperava o som dos saltos leves se aproximando na calçada, como quem espera o nascer do sol. O outono chegou em São Paulo, e com ele o vento mais frio e as tardes mais curtas. A banca de Roberto seguia firme, agora com uma lona azul estendida para proteger os fregueses do vento cortante. Mas o que realmente aquecia aquele canto da rua era a presença de Clarice. Sempre mais frequente, sempre mais demorada. Ela já não escondia o sorriso ao se aproximar. E Roberto, mesmo sem dizer, preparava o sanduíche especial antes mesmo que ela pedisse. Era como se tivessem criado um idioma próprio, feito de gestos e olhares. Hoje foi um dia péssimo, disse Clarice, certa tarde, sentando-se no banquinho de plástico. Quer falar ou só quer companhia? Perguntou Roberto sem julgar. Ela suspirou. Olhou para a rua, para o movimento apressado e depois para ele. Hoje um sócio me acusou de ser fria. Disse que eu trato negócios como se fossem robôs. E ele está errado? Ela hesitou. Depois balançou a cabeça. Talvez não. Mas eu precisei ser assim. Quando perdi meu marido, não tinha tempo para quebrar. Tinha um filho pequeno, uma empresa engatinhando e uma alma despedaçada. Só me restava seguir. Roberto escutava com a alma. Seus olhos se mantinham fixos nela, sem invadir, apenas acolhendo. E você? Ela perguntou. O que perdeu? Ele respirou fundo. Uma vida inteira. Um amor que desistiu de mim quando perdi o emprego. Amigos que sumiram. Um nome que ninguém mais reconhece. E como você seguiu em frente? Um menino apareceu com fome. E tudo começou a mudar. Clarice baixou os olhos. A verdade era simples, mas tinha peso. A história deles não começou com promessas ou flores. Começou com um sanduíche e uma presença. E talvez por isso fosse tão real. Naquela tarde, quando Felipe terminou seu suco, pediu para ir até a banca de revistas. Roberto e Clarice ficaram a sós por alguns minutos. Silêncio, mas não o silêncio desconfortável, o tipo de silêncio que permite sentir. Você já pensou em recomeçar? Ela perguntou quase num sussurro. Pensei, mas nunca achei que teria com quem. Clarice o olhou nos olhos. Havia ali uma verdade que doía e curava ao mesmo tempo. Ela se aproximou levemente, sem pressa, como quem testa as águas de um rio gelado. Eu também não achava que conseguiria sentir de novo. Mas você me desconcerta, Roberto. Ele não respondeu de imediato. Apenas encostou a mão na dela com delicadeza. Você também me desconcerta, Clarice.
Felipe voltou correndo, ofegante. Mãe! Achei a revistinha do Homem-Aranha. Clarice riu, enxugando discretamente uma lágrima que nem percebeu cair. E naquele instante breve, entre a correria de um menino e o toque sutil de duas mãos cansadas de solidão, algo foi selado. Um começo que ainda não tinha nome, mas já tinha destino. A cidade seguia em seu ritmo apressado, mas dentro do pequeno universo da banca de lanches, tudo parecia desacelerar. Os encontros entre Clarice e Roberto tornaram-se quase diários, ainda que breves. E mesmo quando não se viam, havia mensagens discretas trocadas no celular e sorrisos lembrados durante o dia. Felipe notava a leveza da mãe. Até os jantares, antes tão silenciosos, agora vinham acompanhados de histórias e risadas. O Roberto disse que vai me ensinar a fazer hambúrguer. De verdade, nas férias, contava animado, mas enquanto o coração de Clarice se abria, o mundo ao redor começava a pressionar. Numa reunião com investidores, um deles a chamou de canto. Clarice, há boatos de que você está sendo vista com um ambulante. Isso pode comprometer sua imagem perante os acionistas. Ela travou. Não respondeu. Mas por dentro, sentiu o velho medo voltar. O medo de perder tudo por ousar ser quem realmente é. Do outro lado da cidade, Roberto também começava a duvidar. Certo dia, viu Clarice chegando em um carro de luxo, vestida com um casaco de lã importado, falando ao telefone em francês com um cliente. Ela parecia de outro mundo, um mundo do qual ele não fazia parte. Eu me sinto sujo perto dela, confidenciou ao amigo que dividia a barraca ao lado. Como posso competir com aquele universo? E desde quando amar é competição, cara? Retrucou o amigo, com sabedoria simples. Naquela noite, Clarice não passou pela banca. Roberto ficou até mais tarde, fingindo arrumar a chapa, só para ter uma desculpa de esperar. Mas ela não veio. Dias depois, se encontraram por acaso, no parque onde Felipe brincava. Clarice parecia mais distante, como se algo nela tivesse se retraído. Tá tudo bem? Perguntou ele, tentando manter a voz firme. Eu tenho pensado sobre nós, sobre o que as pessoas vão dizer, sobre o que eu posso perder. Roberto assentiu, olhando para o chão. Eu entendo. Você tem muito a perder. Eu, quase nada. Não diz isso. Você tem mais do que imagina. Só que não sei se consigo lidar com tudo ao mesmo tempo. Ela não chorava, mas seus olhos estavam marejados. Roberto sorriu triste. Você não precisa decidir agora, mas se quiser partir, eu entendo. Só me avisa. Clarice queria dizer que o amava, que a presença dele fazia tudo doer menos. Mas os muros erguidos ao redor da sua vida ainda eram altos demais. Felipe correu até os dois, trazendo uma flor esmagada nas mãos. Olha, mãe, peguei para você. Ela pegou a flor. Olhou para Roberto e naquele instante percebeu. Talvez o mundo não estivesse pronto, mas ela estava começando a estar. Só que às vezes, quando o coração hesita, o destino age. Na manhã seguinte, Roberto não abriu a banca, nem na seguinte, nem na outra. Clarice sentiu um vazio que nenhuma reunião, nenhum contrato e nenhum salto alto conseguiria preencher. Clarice chegou à escola mais cedo naquele dia. Felipe saiu animado como sempre, mas sua empolgação se desfez ao perceber que não havia ninguém na banca. Ué, cadê o Roberto? Era a terceira manhã sem sinal dele. A lona azul ainda estava estendida, mas tudo ali parecia diferente. Morto, vazio, como se o tempo tivesse parado só naquele pedaço da calçada. Ele talvez tenha viajado, arriscou Clarice, sem saber como explicar um sumiço que também a corroía por dentro. Teresa a observava em silêncio. Conhecia Clarice há anos, mas nunca a vira tão inquieta. A mulher que enfrentava conselhos administrativos,
Sem piscar, agora roía as unhas como uma adolescente esperando uma mensagem que nunca chega. No fim da tarde, Clarice passou pela rua mais uma vez. A banca ainda fechada. Ela desceu do carro, sem motorista, sem maquiagem, sem máscara. Caminhou até a lona. Tocou o balcão de madeira. O cheiro de queijo queimado já não estava ali, nem o calor da chapa. Ela se sentou no mesmo banquinho plástico, onde tantas vezes trocou silêncios e confissões, e pela primeira vez permitiu-se chorar. Ele foi embora por minha causa? Perguntou a si mesma em voz baixa. Eu esperei demais. No dia seguinte, Clarice tomou uma decisão. Cancelou reuniões, desligou o celular e saiu à procura de respostas. Começou pelos arredores. Perguntou ao jornaleiro, ao dono da loja de instrumentos, à moça do café. Roberto? Ele não disse para onde ia. Só falou que precisava de um tempo. Que tinha coisas que precisava entender. Foi ao bairro onde ele morava. Um lugar simples, cheio de paredes descascadas e varais improvisados. Subiu escadas sem fim, sentiu medo, suou frio, mas bateu na porta. Ninguém atendeu. Foi embora com o coração mais pesado do que quando chegou. Naquela noite, ao colocar Felipe para dormir, ele segurou sua mão. Mãe, você tá triste por causa do Roberto? Clarice engoliu o choro. Um pouco, filho. Então vai lá buscar ele. Como? Assim, se você gosta dele, tem que ir, igual nos filmes, senão o final não é feliz. Clarice sorriu entre lágrimas. O filho de 7 anos acabava de dizer a verdade mais clara do mundo. Ela não podia mais se esconder atrás dos muros que construiu, nem atrás do medo. Era hora de se despir de tudo e ir atrás do que realmente fazia sentido. Na manhã seguinte, com o cabelo preso de qualquer jeito, uma blusa simples e olhos ainda inchados, ela voltou à banca. Sentou-se ali. Esperou. 1, 2, 3 horas, até que ao longe uma figura apareceu, empurrando um carrinho de mão, o rosto escondido pelo boné, os olhos baixos. Roberto ele a viu, parou, o peito subiu e desceu devagar. E então deu 2 passos hesitantes. Você tá aqui? Estou. Por quê? Ela levantou devagar, os olhos cheios, a voz firme. Porque eu percebi que o mundo pode me julgar, me punir, me deixar sozinha. Mas se eu perder você, aí sim, eu perco tudo. Roberto ficou imóvel. Depois sorriu com um canto de boca cansado. Eu achei que você não ia vir. Ela se aproximou, tocou sua mão. Achei também. Mas meu filho me disse que o final não é feliz, se a gente não vai buscar. Quem ama? Eles se olharam. Por fim, o mundo todo parou ao redor deles, como se a rua, os carros, o barulho e a pressa tivessem sumido. E ali, entre o asfalto rachado e o calor do reencontro, Roberto entendeu. Talvez ele não precisasse de um novo emprego, nem de outra vida. Talvez só precisasse dela. Depois do reencontro, Clarice e Roberto não disseram que estavam juntos. Não houve declaração formal, nem pedidos, nem promessas. Mas algo havia mudado. E mesmo sem nome, o que havia entre eles agora era palpável. Clarice começou a aparecer mais cedo na banca, às vezes trazendo café, às vezes só companhia. Roberto, por sua vez, voltou a abrir a chapa com outra energia, como se o cheiro da cebola frita tivesse ganhado nova poesia. Felipe estava mais feliz do que nunca. Agora via os 2 mundos se cruzarem de forma natural. Às vezes fazia questão de ficar entre os 2. Outras vezes se afastava só para observá-los sorrindo juntos. Vocês 2 formam um casal bonito, dizia, como quem narra um desenho. Animado. Mas o mundo real não era um conto de fadas. Logo surgiram as primeiras rachaduras. Clarice teve que explicar para o sócio que sim, ela estava se relacionando com o homem da banca de lanches. E que não, isso não mudava sua competência, sua visão de negócio ou sua liderança. As pessoas vão falar, disse a assessora de imprensa preocupada. Deixe que falem,
respondeu Clarice, pela primeira vez sem medo. Já Roberto, por mais que se sentisse em paz ao lado dela, ainda carregava as inseguranças de sempre. Um dia, após um jantar simples no apartamento dela, confessou com um olhar distante: "Às vezes eu me pergunto se vou ser suficiente." Clarice se aproximou, segurou seu rosto. "Eu não preciso de alguém para me completar. Preciso de alguém que me veja, e você me vê como ninguém jamais viu." A partir dali, começaram a sonhar juntos. "E se a banca virasse algo maior?" sugeriu Clarice. "Um food truck." "E talvez," Roberto riu, descrente. "Você quer transformar meu carrinho numa empresa?" "Não," ela respondeu com firmeza. "Quero transformar sua história naquilo que ela merece ser." Com a ajuda de Clarice, começaram a planejar. Foram atrás de licenças, fizeram cursos, pensaram em cardápios. Felipe até desenhou o logotipo: "Lanches do Roberto, onde o pão tem abraço." Mas mais do que um negócio, estavam construindo um lar, um espaço de apoio, admiração e parceria. As noites ficaram mais frequentes. Clarice passou a cozinhar com ele, aprender suas receitas. Roberto começou a ler mais, estudar gestão. Queria acompanhar o ritmo dela, mas no seu tempo. Teresa, observando tudo de longe, sorria com o coração tranquilo. "Eu sempre soube que esse moço tinha um brilho que o mundo inteiro ignorava", disse certa vez, enquanto observava os dois rindo no sofá. E quando o primeiro beijo veio, já não era mais sobre paixão. Era sobre entrega, sobre aceitar que o improvável também pode ser verdadeiro. Naquela noite, com os pés descalços, a louça por lavar e Felipe dormindo no quarto ao lado, Clarice encostou a cabeça no peito de Roberto. "A gente tá mesmo vivendo isso, né?" Ele a abraçou forte. "Tá. E se depender de mim, não acaba nunca mais." Tudo ia bem. Bem até demais, pensava Clarice, que aprendera desde cedo que a felicidade plena costumava ter prazo de validade. O food truck de Roberto já estava em construção. Felipe parecia mais estável emocionalmente, e até os sócios de Clarice, antes tão resistentes, começavam a aceitar a presença do moço da banca. Mas numa manhã nublada de segunda-feira, algo que parecia pequeno se tornou imenso. Felipe acordou reclamando de dor no peito. "É só ansiedade?" questionou Clarice, tentando manter a calma, enquanto chamava Teresa. "Ele nunca sentiu isso antes, senhora. E ele tá pálido. Melhor levar para o hospital." No caminho, Clarice tentava manter o controle, mas suas mãos tremiam. Ela segurava a de Felipe com força, enquanto ele tentava ser forte, sorrindo entre gemidos. "Não chora, mãe. Vai ficar tudo bem, tá?" Ao chegar ao hospital, foram encaminhados para exames, horas de espera. Roberto chegou minutos depois, ofegante, com o avental sujo e os olhos desesperados. "Onde ele tá? O que aconteceu?" Clarice o abraçou sem dizer nada. Era como se o corpo dela finalmente tivesse permissão para desmoronar. E ali, nos braços dele, chorou tudo o que segurou nos últimos anos. "Eu não aguento perder mais ninguém, Roberto." "Nem eu", respondeu, apertando-a contra o peito. Os exames apontaram uma arritmia leve, nada grave, mas suficiente para acender todos os alarmes maternos. O médico recomendou acompanhamento e exames periódicos. Na volta para casa, Felipe dormia no banco de trás. Clarice e Roberto ficaram em silêncio por longos minutos, até que ele falou com voz baixa. "Eu nunca tive tanto medo na vida." "Eu também", respondeu ela, "mas também nunca tive tanta certeza de que não quero mais fazer nada disso sozinha." Os dias seguintes foram de repouso e vigilância. Roberto se mudou temporariamente para o apartamento dela, para ajudar com Felipe. Teresa dizia que finalmente a casa estava cheia de alma. Durante uma madrugada, enquanto observavam Felipe dormir, Clarice sussurrou: "Você sabia que quando meu marido morreu, eu nunca chorei na frente do meu filho?" "E por quê?" "Porque achei que precisava ser forte. Mas hoje eu percebi que ser forte também é deixar alguém segurar a sua mão."
Roberto a olhou com ternura. Você me ensinou que posso amar sem me sentir menor, que posso recomeçar sem esquecer de onde vim. E você me ensinou que o que vale não é o que temos, mas quem segura a gente quando tudo treme. Na manhã seguinte, Felipe acordou melhor. Corado, brincalhão, cheio de planos. Posso ajudar a montar o caminhão de lanches? Mãe? Clarice e Roberto se entreolharam e sorriram. Claro que pode, campeão. Você vai ser o chefe de marketing, respondeu Roberto rindo. Mas por dentro sabiam que o susto tinha deixado marcas profundas e que agora, mais do que nunca, o que eles tinham era real, frágil talvez, mas poderoso o suficiente para resistir. No fundo, a vida os lembrava que amar de verdade é aceitar o risco de perder, mas também é o único jeito de se sentir inteiro. O céu de São Paulo estava limpo naquela manhã de domingo, como se até o tempo soubesse que algo especial estava prestes a acontecer. Em uma praça cercada por árvores antigas e crianças correndo, um food truck novinho em folha estacionava sob os olhares curiosos dos vizinhos. Branco com detalhes vermelhos, o letreiro era simples e direto. Lanches do Roberto, onde o pão tem abraço. Felipe foi o primeiro a correr em volta do caminhão, vestindo uma camiseta personalizada com seu nome bordado. Mãe, olha, tem até sininho na janela. Clarice observava de longe, com os olhos marejados. Nunca pensou que sentiria tanto orgulho de algo que não estivesse ligado a uma conta bancária ou a uma sala de reunião. Ali, entre fritadeiras e ingredientes frescos, estava o resultado de uma coragem que só o amor verdadeiro consegue ensinar. Roberto desceu do caminhão com um avental impecável. Caminhou até ela, segurando 2 xícaras de café. A inauguração começa em 5 minutos, mas para você o serviço começa agora. Clarice sorriu e aceitou a xícara. Isso é um flerte disfarçado de cafeína? Isso é amor com gosto de café quente e pão na chapa. Ela riu, encostando a cabeça no ombro dele. Você salvou minha vida, Roberto, e você me deu uma. O evento foi simples, mas cheio de afeto. Vizinhos, amigos, até antigos colegas de Clarice passaram por lá. Alguns estranharam, outros elogiaram, mas nenhum julgamento conseguia apagar o que era visível para todos. Ali havia algo verdadeiro. Quando o dia terminou e Felipe já dormia no banco de trás do carro, Roberto e Clarice sentaram-se lado a lado, olhando o céu escurecer. Você acha que a gente vai dar certo? Perguntou ele como quem já sabia a resposta, mas queria ouvi-la. A gente já deu, Roberto. A diferença é que agora a gente vai continuar escolhendo dar certo. Todos os dias ele pegou a mão dela, apertou forte. Quer casar comigo? Clarice engasgou. Assim, sem joelho no chão, sem anel? Só com a pergunta, ela riu. Olhou para o céu, depois para o homem que a olhava com olhos de menino e alma de gigante. Quero, mas com uma condição. Qual? Que você nunca pare de colocar queijo extra no meu sanduíche. Roberto sorriu, com lágrimas nos olhos. Fechado. E ali, entre o ronco dos últimos carros e a brisa da noite, 2 corações quebrados se fundiram num só. E um terceiro, pequenino, dormia tranquilo, protegido por um amor que não tinha luxo nem fama, mas que era feito da matéria mais rara do mundo. A verdade, porque no fim a história que começou com um gesto simples, um sanduíche entregue com carinho a um menino com fome, se tornou o início de uma nova família, uma família improvável, real e feliz.